Olá pessoal, eu vou resolver esse problema do Moisés, volume 1, problema 2, exercício 17. Esse problema é da quinta edição do Moisés, ok? Bom, o problema te dá o gráfico da velocidade pelo tempo, que está desenhado aí. A escala está em metros por segundo na velocidade, em segundo no tempo. Então, num primeiro momento, ele tem um movimento que a velocidade vai crescendo linearmente com o tempo. Então, aqui a gente tem um movimento mRUV. Aqui a velocidade vai diminuindo com o tempo linearmente. É outro movimento mRUV com velocidade, com aceleração negativa. E aqui um movimento de velocidade constante, que é um movimento mRU. E o exercício pede para você traçar o gráfico da aceleração e o gráfico do deslocamento. Então, vamos começar com o gráfico da aceleração. Como que a gente vai computar esse gráfico? Bom, a aceleração a gente sabe que é a variação da velocidade pela variação do tempo, certo? Então vamos etapa por etapa. No intervalo de 0 a 8 segundos, que corresponde a esse primeiro triângulo aqui, certo? Vamos colocar aqui colorido. Então, eu estou me referindo inicialmente a este primeiro triângulo aqui. A gente pode definir aqui o ângulo θ, né? E a aceleração vai estar ligada a esse ângulo θ pela tangente, né? Que é equivalente ao que a gente tem ali embaixo. Então, a aceleração vai ser a tangente de θ, e isso vai ser o cateto oposto, que é 12, que é a variação da velocidade, né? 12 metros por segundo. Esta variação aqui, que é da escala aí de 12 metros por segundo, dividido pela variação do tempo, que é o outro cateto, que nesse caso é 8 segundos. Então, a gente tem aqui a variação da velocidade foi 12 metros por segundo, dividido pela variação do tempo, que foi 8 segundos. Então, fazendo a conta, divide 12 por 2 dá 6, divide 8 por 2 dá 4, divide de novo por 2, vai dar 3 meios, certo? Então, dá 3 meios de metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração no intervalo aqui de 0 a 8. Eu posso olhar agora por um segundo intervalo. Deixa eu apagar aqui esse pedacinho e este cara aqui. Vamos olhar agora para esta parte da curva aqui que está em azul. Nesse caso, a variação da velocidade é de 24, e negativa, né? Menos 24 metros por segundo, que partiu daqui até aqui embaixo, menos 24, e a variação no tempo é de 4 segundos. Então, se agora a gente pega aqui do intervalo de 8 a 4 segundos, a aceleração é a variação da velocidade. Velocidade final, menos 12, velocidade inicial, 12. Então, menos 12, a variação da velocidade foi de menos 24 metros por segundo, dividido pela variação do tempo, que foi aí de 8 até 12. Então, a variação do tempo é de 4 segundos, certo? Então, isso dá 6 metros por segundo ao quadrado. E o último intervalo, que eu vou desenhar aqui de vermelho, né? Nesse caso, de 12 a 16, a velocidade é constante. Então, de 12 a 16 segundos, a velocidade é constante, portanto, a aceleração é zero.
Então essas são as informações que eu preciso para fazer o item A, que é calcular a aceleração, o gráfico da aceleração. Então para fazer esse gráfico, eu vou traçar aqui o eixo da aceleração pelo tempo. Aqui me desculpa, faltou o sinal de menos, é menos 6 metros por segundo, né? Tinha um menos aqui, só esqueci de passar para cá. Então a aceleração aqui ela é negativa também. Então vai ter um ponto onde ela é menos 6. Essa aceleração aqui está em metros por segundo ao quadrado e o tempo está em segundos. E vai ter um ponto onde ela é 1,5, né? Desenhar um pouquinho fora de escala aqui, ok? 3,5. Então vamos lá, no intervalo de 0 até 8 segundos, né? Na primeira parte do intervalo, de 0 até 8, a partícula estava com a aceleração igual a 3,5. Deixa eu traçar com as mesmas cores que eu pus lá em cima. Aqui nesse primeiro trecho é assim. No segundo trecho, acho que eu coloquei azul, né? Então em azul no segundo trecho, a partícula estava com uma aceleração menos 6 metros por segundo até chegar no tempo igual a 12. E do 12 até o 16, ela estava com a aceleração 0. Então este é o gráfico da aceleração que vocês têm que traçar. Se quiser, pode pôr um pontilhado para indicar as descontinuidades aqui, né, as transições. Então esse é o gráfico da aceleração. E o gráfico do deslocamento? Bom, para calcular o gráfico do deslocamento, vou fazer aqui do lado, né? O deslocamento, a gente sabe que ele é a área, né, embaixo da curva. Então, ΔX é a área. Bom, vamos calcular a área de cada um destes intervalos. Então, de novo, para t de 0 até 8 segundos, perdão, de 0 até 8 segundos, qual é a área deste intervalo aí? A base do triângulo, a base é 8 segundos, a altura é 12, aqui a gente tem um triângulo retângulo, lembra? Né? Então, base vezes altura dividido por 2. Então, é 12 vezes 8 dividido por 2. Então, é 12 metros por segundo vezes 8 segundos, tudo isso dividido por 2. Então, 8 por 2 dá 4, 4 vezes 12 dá 48 metros. Simplificando as unidades aí, né? Corta o segundo, sobra metros. Então, o deslocamento nesse intervalo foi de 48 metros. Se eu passar para o próximo intervalo, de 8, agora vamos de quanto, né? Vamos tomar cuidado, vamos separar esse triângulo aqui em duas etapas. Nesta primeira etapa aqui, a gente pode fazer de cabeça agora, né? Então a gente viu aqui que nesta etapa o ΔX foi de 48 metros. Agora eu posso pegar aqui que neste triângulo aqui, qual é a área desse triângulo? Bom, perceba que este ponto do meio aqui é um instante de tempo 10. Então a área desse triângulo vai ser a base 2, né? De 8 a 10, são 2 segundos. A altura é 12. Então, 2 vezes 12 dividido por 2 vai dar uma área aí de 12 metros. E aqui embaixo, vou pegar um azul diferente só para separar. Esse triângulo aqui, se você olhar, é idêntico àquele, mas está embaixo da curva. Então, a área nesse caso é negativa, menos 12 metros. E na última etapa, este retângulo aqui agora, qual é a área desse cara? Bom, a área do retângulo é mais trivial, né? Meramente a largura, que é 4 segundos, pela altura, que é menos 12, né? Então dá menos
48 metros. Certo? Então, esses são os deslocamentos e com esses dados eu, a princípio, consigo fazer o gráfico. Vou fazer aqui do lado para ficar pertinho ali da interpretação. Então, aqui eu tenho o eixo X e o eixo do tempo. O X vai estar em metros, o tempo novamente em segundos. Temos o zero, vamos marcar aqui os instantes de tempo relevantes, vão ser o 8, o 10, o 12 e o 16. Então deixa eu marcar aqui o 8, o 10, o 12 e aqui o 16. Então no intervalo de 0 a 8, a partícula andou 48 metros. Então vamos colocar aqui um pontinho indicando os 48 metros da partícula. Depois ela andou mais 12 metros, então 48 mais 12 vai dar 60. Vamos pôr esse 60 aqui. Não estou colocando em escala, tá? Estou fazendo um gráfico bem rápido aqui, sem me preocupar muito em colocar em escala. Depois ela andou menos 12 metros, ou seja, voltou para os 48, no instante de tempo 12. E do 12 para o 16 andou menos 48, ou seja, voltou para a origem. Então esses são os 4 pontos. Eu poderia traçar retas grosseiramente entre eles, seria uma resposta incompleta, mas aceitável nesse momento do curso. Mas se eu quiser ser um pouco mais rigoroso, vamos lembrar aqui que nesse primeiro intervalo eu tinha um movimento com aceleração constante, então é uma parábola. Então eu espero que esse gráfico aqui, nesse trecho, vamos colocar com as cores aqui, nesse trecho em verde eu devo ter uma parábola, uma metade de uma parábola aqui. Na segunda etapa, em azul, eu tenho novamente uma parábola, só que agora a parabolicidade está para baixo. Aqui eu tinha uma parábola para cima, nesse trecho aqui eu vou ter uma parábola para baixo. Então, devo ter isso aqui, porque nesse trecho a aceleração aqui é negativa, então a parábola está para baixo. E no último trecho, eu tenho uma velocidade constante, então aqui eu devo ter uma reta. O gráfico ficou bem ruim, tá, gente? Fiz aqui grosseiramente com a mão, sem régua, sem me preocupar muito com a escala, mas o mais correto seria eu alinhar, né? Essa inclinação não pode ter esse bico aqui, se eu tivesse feito esse gráfico corretamente. Vou refazer ele aqui agora, só para ser mais criterioso, um pouco mais de noção de escala. Eu poderia colocar uma escala um pouquinho melhor aqui, colocar o 48 por aqui, o 60 vai estar por aqui, essa é uma escala um pouquinho melhor, tá? Fazendo de cabeça aqui por experiência, tá? Mas seria mais ou menos isso. Acho que esse 16 está muito longe também, não está em escala. Então, para colocar em escala, vamos colocar ele certinho aqui. Acho que aqui está mais razoável o 16, tá? Então agora, se eu traçar, vocês vão ver que vai fazer mais sentido o gráfico. Ele vai subir aqui. Aí a gente tem essa parábolazinha para baixo. E aqui a retinha segue reta aqui. Então esse é o gráfico com uma escala um pouco mais bem desenhada. Mas, de novo, estou desenhando com a mão, nunca vai ficar exatamente alinhado como a gente gostaria. Bom, esses são os gráficos que o exercício pede. Além disso, ele pede no item B, esse também fazia parte do item A. No item B, ele pede quantos metros a partícula terá percorrido ao todo, para frente e para trás, ao fim de 12 segundos. Então, 12 segundos está aqui, né? Vamos marcar aqui. Então, veja, a partícula ela andou um pouco para frente, depois ela freou e foi para trás. Quanto que é o máximo que ela andou para frente? Bom, ela começou da origem, aí ela andou acelerando ou não acelerando, ela andou, foi para frente até chegar nos 60 metros. Então, a primeira parte do movimento, ela foi até 60, né? No instante 10 segundos. Então, depois de 10 segundos, ela estava aqui. Dos 10 para frente, ela voltou um pouquinho. Então, ela voltou dos 60, ela voltou até o 48, né? No instante 12 segundos. E depois ela voltou para a origem
né, recuou de volta para a origem em 0 depois de 16 segundos. Então, quanto que ela andou? A gente poderia dizer que para frente ela andou num total 60 metros e até 12 segundos, né? Até os 12 segundos. Eu só quero saber aqui, o exercício pede só até os 12 segundos. Então ela andou 60 para frente e para trás ela andou 12 metros. Né? Voltou até o 48, então de 60 para 48, andou 12 metros para trás. E o último item pergunta qual é o valor de x nesse instante. Qual é o valor de x, né? Esse aqui é o B. O item C está perguntando qual é o valor de x nesse instante. Que instante? No instante 12 segundos. O valor de x no instante 12 segundos, eu olho para o gráfico, é o 48. Ok? Então veja que o item B estava perguntando para vocês qual foi o deslocamento da partícula nesse intervalo. Né? Então ela andou 60 para trás e 12, 60 para frente e 12 para trás. E compondo isso quer dizer que depois de 12 segundos ela estava na posição 48 metros. Então esse 48 não é o deslocamento, é a posição dela. O deslocamento foi 60 para trás, 60 para frente e 12 para trás. Então ela andou, né? Se você pensar no caminho percorrido, no total a pessoa andou aqui 72 metros. Tá? Ela andou 60 para frente, 12 para trás, andou no total 72 metros. Mas como ela foi um pouco para frente e um pouco para trás, depois desse tempo todo, nos 12 segundos, ela estava na posição 48 metros. Ok? Esse é o exercício 2.17 do Moisés. É isso aí, gente. Até a próxima.